Bom, hoje eu queria trazer uma questão que veio para mim no Instagram e a pessoa chegou para mim e falou assim, Gleice, eu não consigo lidar com muita gente hoje e isso me deixa um pouco mal, porque minha energia ela é sugada quando eu estou no meio de muitas pessoas. O porquê acontece isso? Bom, vamos explicar isso por um lado mais espiritual, né? Que na verdade está integrado em tudo, né? Corpo, mente, espírito, né? E a gente vai, isso está ligado não é a religião em si, mas a espiritualidade, né? Que é o religare, a conexão espiritual que nós todos temos. Quando a pessoa ela começa no seu autoconhecimento, no despertar, né? Da alma, do, do ser em si, né? A gente começa, muitas pessoas elas começam lá com uns 27 anos, é quando a consciência já está adulta e começa a ter vários questionamentos. Uns acordam mais cedo, outros mais tarde, cada um tem um processo, mas em algum momento vai chegar isso para todos nós. Então, nossa consciência ela começa a nos cobrar algo, né? A gente tentou de tudo e nada deu certo. O trabalho, para o homem, por exemplo, ele busca o dinheiro em si, o trabalho, a profissão, e aí ele vê que uma hora as coisas não fluem, começa a travar tudo, o relacionamento não dá certo, ele termina, começa outro. O trabalho também não dá certo, falha uma empresa, abre outra e vai indo, vai indo, vai indo. Isso começa um turbilhão, né? E aí a pessoa não entende o porquê. Por quê? A nossa alma ela quer vivenciar outras coisas, né? Mais sutis, mais devocional, mais espiritualizada, né? O amor ao próximo, viver o amor incondicional, né? Pro mundo, você fluir de uma forma leve e você poder passar isso adiante. E aí é viver por um propósito, né? Não pelo o dinheiro em si, pelo bem, pela casa, pelo carro, apartamento, né? Claro que isso é gradativo, isso vem com essa sua devoção, essa integra, né, de amor incondicional, isso vem automático para você. Então vamos lá. Aí quando chega aos 30 anos, se a pessoa ainda não acordou, né, não buscou isso, começa a vir outras questões. Então a pessoa vai, por exemplo, para os lados das drogas, ela vai viver buscando, né, algo que tira esse vazio do domingo, né, aquele vazio existencial. E começa a se questionar o porquê disso, de onde eu vim, para onde eu vou, e não olha para isso. E a gente tem a tendência de buscar fora a solução de que está dentro, né? E aí, quando a gente começa a ver que nada que a gente tentou deu certo, a gente começa, então, se questionar. Por quê? Então, tudo que eu fiz deu errado, então algo, né? Tudo que eu aprendi, então, está errado. E a gente começa a se questionar, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele começa a mandar, né, sinais que é hora de acordar, de se abrir, né, de experienciar outras coisas, né, de entender esse processo, de começar a fazer o caminho de volta. E aí você começa, então, a busca incessante por conhecimento, porque tudo que foi dito para você, tudo que os outros fazem não faz mais sentido. E aí a gente começa, então, na religião, muitas pessoas vão para a terapia holística, né, para a questão mais espiritualista, né, das religiões do espírita, enfim, várias buscas. E aí começa a se questionar. E isso é bom porque a religião traz isso, a gente faz com que a gente olhe para dentro de nós. Uns usam as terapias, né, que é um caminho que todo mundo deve fazer para se conhecer, saber quem é você realmente, né, ter a sua própria identidade, dar luz às suas sombras. Então chega nesse processo e começa a ser cutucado. E quando não é visto, chega uma hora que o espírito fala, ele não está vendo, então vamos ter que mandar uma doença para que ele realmente pare e olhe para as questões dele. E aí vem às vezes uma doença pra gente, né? Pra gente parar e realmente olhar para aquilo, para que a gente sinta o nosso corpo, sinta a nossa mente, viva o momento presente, né? Não queira viver o futuro nem o passado. E aí a gente começa a se questionar muito, né? E aí então a gente começa nessa busca interior de se encontrar, se conhecer, e faz terapia dali, faz ali. E cada terapia que a gente faz, ela vai nos preparando para outra, para isso vir abrindo pra gente aos poucos. Então é como se fosse camadas de véus que é integrado em nós e a gente vai abrindo aos poucos, né? Então hoje eu fiz uma terapia, eu amadureci meu consciente, né? Então eu posso suportar mais coisa, né? Então a minha alma ela é liberando para mim mediante eu vou trabalhando disso, eu vou me conhecendo, eu vou, né, adquirindo esse conhecimento, essa força interior. Então a alma vai trazendo isso com mais força. Por isso, porque se a gente já tivesse acesso a tudo isso,
né, a todas essas questões, a gente não tivesse preparado, né, psicologicamente, né, não tivesse força interna, força de vontade de continuar, a gente já pararia ali, né, e entrava em colapso. Então, é um passo a passo que acontece aos poucos dentro de nós, e aí vai formando essa força interior, e a alma vai liberando pra gente aos poucos, vai trazendo outras vivências, né, através de outras técnicas, vai trazendo os traumas em si, e a gente vai tratando, ressignificando, né, e é um processo. Então chega num determinado momento que a gente está tão bem com nós mesmos, a gente se conhece tanto, a gente se gosta tanto da nossa presença, né, do momento presente, de fazer coisas para você, de se integrar, entender que você não tem que viver a vida do outro e sim a sua, né? Você começa a viver para você. Aí é diferente. O olhar, ele muda. Em vez de estar virado para frente, você retorna para você. Então é o momento que você vai se integrar, né? Ir para o fundo do poço, né? Arrumar a sua casa interna, se organizar para que você volte para a vida com muita mais força, né? Para poder ajudar o próximo, para poder fluir, para poder, né, derramar o seu conhecimento e com leveza e com propósito. Então esse é um caminho que a gente faz, né? Que é feito, é você buscar isso, começar a se conhecer, né, a desvaziar a sua xícara que está cheia de coisas que você não sabe nem o que é, que não é seu, né? Então você começa a voltar. A partir daí, a gente começa então a querer ficar mais sozinho. Por quê? Os lugares que a gente tinha já não faz mais sentido. Os amigos que a gente tinha já não faz mais sentido. São poucos que vão ficando. Porque a nossa forma de olhar a vida já muda, né? Então você vai ficando mais introspectivo, mais chato, mais sem graça. Porque os valores são outros, né? Você vê que a sua alma ela pede muito mais um olhar para outras coisas. Não que não é importante viver a matéria, né, os amigos, o trabalho, tudo isso é preciso, é necessário, porque a gente precisa estar em contato com outras pessoas, com o ser humano em si, para trocar essa energia, né? Mas a partir do momento que a gente tem essa força interior, esse conhecimento, essa força, esse autoconhecimento, essa identidade formada que nós criamos, né? Nós acessamos isso dentro de nós, que eu falo que é muito eu sou, a nossa essência, a nossa alma, a divindade em si, para cada um tem um nome, né? O anjo da guarda, a forma que você vê, mas é integrar isso dentro de você. E aí você começa a querer, por quê? Quando você sai, o mundo em si está muito caótico, né? E a gente vê muita miséria, muita desgraça, as redes sociais, né? Os jornais falam disso, só fala de coisas ruins. Então, como a gente está ainda em processo, a nossa energia ela é esvaziada muito rápido. A gente não tem o controle. E com o tempo você consegue a equilibrar isso, né? A bloquear essa energia. Por quê? Nós somos energia yin e yang. E se eu chego em um lugar e eu estou, por exemplo, a 100% positivo, e eu não tenho muita energia negativa, eu preciso equilibrar isso. Que tudo é o caminho do meio, o equilíbrio. Então, se eu chego num lugar com 100% de energia, e tem pessoas ali que vibram, né, numa faixa mais baixa, vai ser preciso, né, equilibrar essa energia. Então, a pessoa que ela tá muito baixa, ela vai pegar um pouco da minha energia e vai me dar um pouco da dela. Agora, imagine isso, você que não tem, né, não tá preparado para isso, e você chega num lugar, né, em lugares, por exemplo, que as energias são muito baixas. Então, a sua energia vai toda ali, né? Se você saiu de casa com 100%, você volta com a sua bateria descarregada, com 5, com 6, com 10%. Por quê? Tudo foi doado, né? E você só pegou o negativo. E como as pessoas têm muito mais negativo para dar do que positivo, então a troca ela não é equivalente, né? Então é tirado muito positivo que você ficou dias meditando, trabalhando interno, você chega com uma pessoa que está muito doente ou, né, depressiva ou com outras questões, então ali é trocada essa energia. A pessoa se sente bem depois de falar com você, porque você trouxe alegria, né? Mudou a energia dela, o ambiente e tudo, mas você fica com a energia baixa. E aí a gente começa então a fazer os ancoramentos dentro de nós, os equilíbrios, né? Que pode ser uma oração, para cada um é diferente, é a forma da demanda que você tem, que você gosta de lidar com isso. E aí você começa a fazer isso e fortalecendo a sua energia, o seu empoderamento. Porque quando você chega num estado de percepção sua, de clareza, você começa a falar assim, não, essa energia não é minha, então eu não libero. Eu dou o que eu posso dar, ponto. Então você começa a cortar, né, a energia, você começa a sair daquele campo. E aí você começa a não ter mais a perda de energia. Você dá o necessário. Só que isso é um processo, né? E aí, então, conseguimos fazer isso. Você consegue fazer isso, né, num passo a passo.
e chega um momento que você já consegue lidar com pessoas, e aí então é quando a gente vai para o mundo para viver, né, o que nós já sabemos, já integramos, já temos conhecimento, a força mental, a força da alma, para poder lidar com as outras pessoas, para lidar com o mundo em si e você poder ajudar realmente, né? Então é um processo que nós temos que fazer dentro de nós, de se reconhecer, de estar presente, né, de se reconectar com nós mesmos. E o mundo precisa de mais pessoas assim. E eu te convido a fazer esse voltar para dentro, para dentro, esse caminhar interno, tá bom? Deixa aqui o meu Instagram para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem vários conteúdos. Sejam bem-vindos. E eu estou aqui para ajudar vocês com o melhor que eu posso. Obrigado, tenham um bom dia.